capítulo de número 5. 1 Timóteo, capítulo 5, verso de número 24. O texto diz assim: os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo, também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não pode ocultar-se. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos e curvar a tua cabeça por um minuto. Senhor Deus Pai, obrigado, Senhor, pela tua presença, pela tua palavra, pela direção. Obrigado por tudo que o Senhor faz por nós, pelo dia, pela saúde. Obrigado até mesmo pelas dificuldades e as adversidades que passamos, porque em tudo o Senhor se mostra juntamente perto de cada um de nós. Senhor, abençoa que nesta palavra nós possamos aprender na direção do teu bom Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, de maneira clara, objetiva, ao qual venhamos compreender, Senhor, a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém? Desocupe suas mãos, tome seu assento. Você tem liberdade para adorar o Senhor. Eu vou ler o texto do verso 17 ao 25 para os irmãos compreenderem. Os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro de seu salário. Não aceites acusações contra presbíteros, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Paulo lhe deixa uma orientação a Timóteo, que é algo maravilhoso. Às vezes olhamos para a igreja e parece que na igreja só tem aqueles que estão abaixo do pastorado, e não é assim. Os presbíteros, eles tomam conta da igreja, estão no lugar de pastores, à altura. E Paulo, quando ele trata a Timóteo, ele traz a Timóteo conhecimento. Nós devemos tomar para nós algumas palavras, se não todas. Quem sabe que amanhã você se tornará um presbítero? Ninguém sabe. Ao decorrer da caminhada, Deus ele vai capacitando e Ele pode te separar para a boa obra. Mas como que você vai chegar lá? Como que você vai pastorear? Como que você vai dar exemplo? Como que você vai cuidar de um rebanho de Deus? Tendo em vista que é difícil. Você já notou que a palavra, quando ela se trata de ensinamento, vem muita repreensão? Já observaram as repreensões que vem na palavra? Então nota-se que é muito difícil manter um povo organizado, seja ele pequeno ou grande. É difícil manter um povo alinhado na mesma fé, tem que ser dado exemplos. Jesus disse que o povo precisa de sinais para poder crer. E muitas das vezes, irmãos, que sinais nós vemos fora os espirituais? É isso que nós devemos olhar e ter um bom exemplo daqueles que estão à frente de uma obra, seja um pastor, seja um líder de louvor, seja alguém que está em uma liderança, como na porta, ou em diversas áreas eclesiásticas que nós temos na igreja. Uma igreja, ela pode ser uma igreja de 3 membros ou de 30 mil membros, mas como essa igreja vai crescer? Como
vamos discipular outras pessoas. Você já notou que quando alguém olha para você e você se torna um exemplo, as pessoas confiam em você, em falar a vida, em contar os seus problemas e pedir a tua ajuda? Porque quando eles olham desta maneira, eles veem dentro da pessoa um exemplo. Você já notou que quando alguém dá um mau testemunho, nós ficamos chocados? Você diz dentro de você: eu não esperava que fosse assim. Então gera em você um sentimento, um repúdio. E muitas pessoas acabam que se desvincula da igreja. Outros saem diretamente da presença de Cristo. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós aprendemos. Por isso tanta repreensão dentro da Bíblia. A Bíblia diz que Deus corrige os que ama. Corrige os... Quando fala corrigir, é querer o bem, é despertar de um sono, é tirar de um caminho que tem um perigo. Só que a criança, quando ela, vou tomar o meu filho como exemplo, quando ela está com a bicicleta, ela não quer que seja tirada a bicicleta, mas há dias que o movimento na rua está muito grande, e você vê, só de pensar em ser atropelado, você tira a bicicleta. Você tirou por maldade ou por amor? Porque algo veio ao teu coração, um sentimento, um perigo. Mas o que precedeu aquele sentimento? Será que não é Deus avisando dentro de você que lá fora tem um perigo e essa criança precisa parar? Só que quando nós paramos a criança, ela chora, ela bate os pezinhos, ela grita, ela fala que a gente não gosta dela. Não é assim? Agora imagina a gente perto de Deus. Se Jesus disse que a gente tem que ser como criança. Toda vez que Deus diz não para a gente, nós não nos agradamos, irmãos. Não adianta nós falar, não é aceita. Mas se falar assim, eu gosto, não, ninguém gosta. Ninguém gosta de ouvir não. Todo mundo gosta de ouvir sim. Só que o Senhor, Ele é especialista em tirar a gente de problema. Porque por nós mesmos só entramos em problema. As pessoas dizem, não, eu não faço não. Não? Quantas vezes, irmãos, a gente só não faz algo errado porque tem alguém olhando? Ah, não vou mais não porque fulano me viu, volta. Irmãos, quantas vezes a gente está prestes a brigar, a gente ouve a palavra e a gente volta atrás? Quantas vezes a gente está prestes a fazer algo que vai prejudicar toda a nossa família e nós deixamos de lado aquele pensamento? O amor de Deus, Ele é tão grande que em sua palavra Ele nos ensina a tomar os caminhos certos, a andar por pensamentos corretos. O Evangelho, ele é difícil por causa de sua prática. Praticar o que é bom, o que é certo, para muitos lá fora é errado. Às vezes parece que a gente está engessado, parece que a gente está preso. Só que o interessante é que quando você anda pela verdade, você entra e sai de qualquer lugar. Você entra e sai em qualquer situação. O porquê? Porque você está diante de uma luz, que não há nada escondido dentro. O Evangelho ensina a gente a ser transparente, a ser verdadeiro, com pensamentos, com sentimentos e com atitudes. É isso que Jesus ensinou a gente. Muitas pessoas não entendem o Evangelho. Muitas pessoas não entendem a Bíblia. Para muitos a Bíblia é algo muito complicado. Mas quando você começa a viver, quando você começa a aprender, você passa a entender um algo. Quando Deus fala com a gente não quer escutar não. A gente não quer que Deus diga para a gente não. Sabe quando você quer muito comprar aquilo e você tem o dinheiro e Ele diz não compra?
E você bate o pé e fala: não, mas eu quero, eu posso, eu vou. E ele fala: não vai. Aí você compra e perde aquilo, e você diz: por que eu comprei? O não dele pouparia anos de trabalho suado seu. Então o não de Deus para a gente é algo muito bom. Quem já perdeu pai e mãe? Levanta a mão. Quem gostaria hoje, se tivesse, não tem, a oportunidade de voltar lá atrás e falar assim: olha mãe, eu vou fazer o que a senhora falou. Se eu tivesse feito, seria diferente hoje. O não naquele dia te traria uma vida diferente hoje. A repreensão naquele dia mudaria teus caminhos hoje. Mas quando a gente persiste em fazer a nossa vontade, a gente pode pagar um alto preço lá na frente. E olhar para trás e saber que não pode voltar mais, porque a Bíblia fala da lei da semeadura. Tudo que nós plantamos, nós vamos ter que colher. Plantar é escolha, colher é uma obrigação. Não dá para plantar e deixar o outro colher. Nós iremos colher o que nós plantamos. Minha vida está ruim, reflexo do que eu fiz lá atrás. Mas a criança nasceu num estado de pobreza. Então como você explica, pastor? Não se preocupa, porque se ela aprender, ela entrará num estado de riqueza. Porque tem muitos que nasceram na pobreza, hoje estão bem. Tem muitos que nasceram e não tinha nada, hoje puderam oferecer uma vida melhor para sua família. Porque é a escolha da semente que usou para semear. Uns escolheu sementes erradas, outros escolheu a semente do Evangelho. Nota-se que as pessoas que mais falam de dinheiro hoje anunciam a riqueza através do Evangelho. Em outras palavras, a Bíblia sempre falou como que a gente tem que fazer para ficar bem. Se a gente olhar para a palavra, para o ensinamento de Deus, automaticamente tua vida vai mudar. Deus não chamou a gente para ser miserável. Deus não chamou a gente para ficar lá embaixo. Deus não chamou a gente de povinho, mas chamou o povo escolhido. Há uma diferença nisso. Irmãos, para você entender, na época dos reis existia a corte. Sabe o que era a corte? Os mais altos, que vivia mais próximo do rei ali. Então era a corte. Nesse reino, nós estamos lá. Os plebeus estão do outro lado. Pastor, o senhor está fazendo divisão? Não, a porta está aberta para quem quiser entrar. Essa porta, ela é chamada graça, ela não foi fechada. Só que é uma escolha. Pastor, mas isso não vale, isso é uma ilustração. A Bíblia diz que o pai de família, ele mandou dar uma grande festa, e mandou convidar todos, mas não foram. Aí ele disse para o mordomo: sai às ruas, chama os coxos, os mancos, chama os doentes, é nós. Chama nós, ele falou, chama aquele povo lá, os plebeus. Quem quiser entrar, pode entrar e comer na mesa do rei, na mesa do Senhor. Só que o interessante é que nós não entramos do jeito que a gente quer, a gente é convidado. A gente entra do jeito que o dono da casa quer. A gente não vai para uma festa se a gente não tiver a caráter da festa. Você não vai para o casamento de short curto, você vai para o casamento de vestido, porque é um casar. Então existem regras para você entrar naquele ambiente. Então existe um critério para a gente entrar no reino dos céus. O critério do reino não é a roupa, o critério do reino é o coração. Mas que tipo de coração? Puro. Por isso que Jesus disse em uma comparação que nós devemos ser como criança. Porque a criança, ela escuta ou não, ela esperneia, ela pula, ela grita, mas no final ela abraça o pai e diz: eu te amo. O duro é que o adulto escuta o não, ele pula, esperneia, vira as costas e fala: não quero mais nem saber. Entendeu agora? A diferença é que a criança não sabe o que é o pecado, o adulto sabe o que é errado, a criança não.
Que escolha tomarmos em uma vida tão curta? Você acha que a vida é longa? Os teus projetos são duradouros na tua mente, mas você não sabe se você vai acordar vivo amanhã. Está pronto para morrer hoje? Está pronto? Se morrer hoje, você vai para o céu? Está salvo? Às vezes as pessoas dizem: eu vou para a igreja para escutar que eu vou para o inferno. Analise você mesmo. Uma coisa eu ouço todo mundo dizer: eu quero ir. A pergunta é: eu posso ir? O porquê eu posso ir? Porque estará alguém na porta dizendo quem entra e quem não entra. Estamos lutando por uma vida vindoura. Existe duas vidas que virá, uma com sofrimento e uma sem sofrimento. Agora, qual nós vamos escolher? A vida com sofrimento lá na frente, hoje, diz pra gente, é do nosso jeito, do jeito que queremos, do jeito que pensamos, na nossa vontade. Mas lá na frente é vida com sofrimento. A vida sem sofrimento lá diz hoje aqui: você não faz o que você quer, para você poder não sofrer amanhã. Porque tem que ser igual a Ele. O exemplo é Ele, Jesus. Eu tive vendo vários vídeos recentemente das adorações em Israel. Até o jovem Daniel passou comigo no meu trabalho. Eu falei: olha, Daniel, até hoje eles se vestem do mesmo jeito. Deus disse em Gênesis que fez túnica e até hoje eles usam a mesma roupa. Vocês iam ficar muito bonitos, irmãos, tudo de túnica. Eu ia ficar igual um padre. Eu tinha sonho de ser padre, irmãos. O que é isso? É costume, mas não perderam. Mas quando se muda a nação, as pessoas falam: isso é costume de tal nação. Só que o interessante é que a Bíblia não mudou de uma nação para outra. Está escrito as mesmas coisas. Então, se o padrão é a palavra, por que os países andam diferente um do outro? Por que as mentalidades não batem? Por que as pregações são diferentes? Então existe algo que está errado, mas a própria palavra de Deus anunciou isso, que nos últimos dias levantariam doutores para si mesmos, para pregar aquilo que quer ouvir. Nós não queremos ouvir que nós estamos errados. Você não quer ouvir, eu também não quero ouvir. Então eu fiz uma escolha dentro de mim: eu vou me esforçar para me andar certo, para ninguém ter que me repreender. Em 1 Coríntios está escrito: analise o homem, pois a si. Porque se você olhar para você mesmo, não tem necessidade de alguém olhar e falar: ó, está errado aqui ou ali. Eu só olhei para a Bíblia, como eu tenho olhado até hoje. Irmãos, não é difícil a palavra de Deus. Ela é não. Quem tem dificuldade em entender o não? Vou falar de uma maneira simples: não pode, não pode, não pode. E depois do não vem outro: não pode reclamar. Mas o que pode? Herdar a vida eterna com Jesus. O que pode ser feliz verdadeiramente nessa terra? Porque muitos acham que tem paz, mas não tem. Dinheiro não é representação de alegria nem de paz. Mesa farta não representa nada também. Porque tem gente comendo bem, mas não tem alegria. Tem gente que não tem nada e você olha e fala: como que pode ser feliz? Eu era criança, no sítio nós não tinha carrinho. Aí pegava filtro de óleo de trator, amarrava os arames e puxava. Para nós era caminhão, era uma alegria. Quando eu tive um carrinho de controle remoto, ele quebrou, que era Paraguai. Eu tive um só na minha vida inteira. Presta atenção. Às vezes a criança tem tudo e ela larga tudo para viver na rua usando droga.
Às vezes a criança não tem nada e ela faz de tudo para poder ter condição de dar o melhor para o seu filho lá na frente. Estamos vendo valores invertidos nesse tempo. O que significa isso? O certo se tornou errado e o errado está se tornando certo. E as pessoas não estão vendo isso. E criticamos, questionamos muitas pessoas, governo, igrejas, colocamos nossa opinião em tudo, mas o que nós fazemos particularmente? Aonde eu tento a mudança? Aonde você tenta mudar? Se cada ser humano for convencido de si mesmo que deve mudar e ser uma pessoa melhor, o que a polícia iria fazer na rua? Não teria serviço para eles. Então isso mostra que o problema não é o policial que bateu no jovem. O problema é o jovem que estava fora de casa, no lugar errado, na hora errada. Não é se ele é bom ou se ele é mau. Só estava no lugar errado, porque existem pessoas erradas. E ninguém vem com bola de cristal. Irmãos, preste atenção. O verso 24: os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo. Em alguns manifestam-se depois. Os pecados de alguns homens são manifestos. Depois que essa semente vingar, verá os seus frutos. Agora falamos do juízo. Abra sua Bíblia em Tiago 1,14. Vai para frente, depois de Hebreus. Vai para frente, passa Hebreus, Tiago. Tiago capítulo 1, verso 14. Amém? Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. E o pecado de alguns será manifesto. O porquê que o pecado de alguns será manifesto? Porque muitos que vivem no pecado não precisam escondê-lo, já vivem errando, é notório. Agora, os que vivem na presença, que estão na igreja, que às vezes tenta esconder os erros, as falhas, um dia isso será manifesto. Mas pastor, e quem está lá fora? Não digo lá fora da igreja, mas digo fora de Cristo. Não está vivo, estão dormindo, não acordaram para a verdade, para a realidade. Lá fora o mundo não é como as pessoas imaginam na televisão. Lá fora a realidade é outra. As pessoas estão padecendo, as crianças estão gemendo. Ah, mas eu vou para a África porque lá é a obra. Vá no centro de Campinas, vá no norte do Brasil que você vai ver a miséria. Vá num bairro, vá na comunidade que nós temos na cidade de Campinas, você vai ver crianças que está brincando como eu brinquei há 40 anos atrás, com um pedacinho de pau amarrado no barbante. Só sabe o que é carrinho quando chega os tempos, natalinos, que vão dar brinquedo de graça, e nada é de graça, sabemos de onde está vindo os brinquedos. E aí olhamos e vemos que muitos brincam de estar na presença de Deus, e vemos que muitos não têm compromisso, e a Bíblia diz que um dia os nossos pecados
eles serão manifestos, e virá o juízo. Agora, que pecado! Irmãos, eu sempre estou dizendo a mesma coisa. Nossa maior guerra é com nós mesmos. Nossa maior guerra é com nós. Mas pastor, tudo é o diabo? Não. A Bíblia diz: não dê lugar ao diabo. Não dê lugar a ele. Não dê. Quero ler o verso 12 com os irmãos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado e atraído e engodado pela sua própria vontade, pelos seus próprios pensamentos, pelas suas próprias intenções. Então, quando olhamos para dentro de nós mesmos, o que temos vontade de fazer? Tem gente que morre de vontade de matar o outro, e ele se segura de toda maneira para não fazer o desastre. Tem gente que morre de vontade de sair com a vizinha e se segura de toda maneira para não sair. Tem mulher que morre de vontade de sair com o outro lá fora, mas não sai, porque conhece o não de Deus. Aí alguém diz: o diabo veio e tentou, me levou, me fez cair, me fez pecar. Se o diabo aparecer para você, você abraça ele? Levanta uma mão aí que abraça ele, se vê ele. Vai correr, vai na hora que vê a perna para quem te quer. Vai sair correndo e gritando: Jesus socorro, Jesus socorro. Mas quando há uma facilidade do outro lado que está no pecado, e não valoriza a tua família, e não valoriza teus amigos, e não valoriza a fé que você tem, e te convida para ir para o outro lado, e você diz: a oferta é boa demais. Aí eu vou te falar, eu vou falar de mim, eu vou me colocar nessa situação. Você dorme pensando, você fala: rapaz, eu ando de Fusca todo dia, que é uma BMW, e você fica pensando: eu vou trocar de chave. Está fácil, eu tenho dinheiro para dar a volta, está tudo na tua mão. Só que, porém, esquece de um detalhe: não tem condição de sustentar. Quando chegar o primeiro IPVA, vai perder o carro. Pastor, o que você quer dizer? Que quando a gente olha, a gente deseja no coração, gera uma guerra dentro da gente. Às vezes queremos algo que não podemos. E não vá tapar o sol com a peneira não, dizendo que você: eu nunca isso ou nunca aquilo. Eu estou vendo um tanto de crente mentiroso, que tenta tapar o sol com a peneira, e passa tempo eu vejo caindo, porque é omisso quanto à verdade. Irmãos, devemos entender, compreender. Muitas das vezes as pessoas estão recebendo propostas. Vou dar um exemplo. O moço me chega hoje e fala: você faz seguradora? Eu falei assim: eu faço. Dá para você incluir isso aqui, isso aqui? Eu falei: rapaz, o vistoriador não é bobo, ele é mais esperto do que eu, ele tem mais conhecimento do que eu, ele vê carro batido todo dia, rapaz, não tem como eu enfiar isso aqui lá no meio não. Existe uma tabela, não tem como eu superfaturar as coisas. Ele falou: mas é só dar um jeitinho. Ele está dizendo para mim: mente. Mas eu sei o que ele quer dizer. A tua mentirinha para você não é nada, que vive mentindo, mas para mim, que quero andar na presença, que quero ir para o céu, vai me condenar. O problema não é uma mentirinha, o problema é nós acostumar com a mentira.
Hoje a gente conta, porque mentira é assim, você conta uma mentirinha para quê? Para você sair de um problema, é ou não é? Onde você estava? Você sabe que a mulher vai reclamar. Eu estava lá na casa do pastor. Porque acha que a mulher não vai ligar, e de repente a mulher pega e liga. Ô pastor, fulano estava aí? Estava não, irmã. Aí o irmão liga e fala: pastor, o senhor pode dizer que eu passei aí? Eu posso, irmão, na hora que você passar. Mas ela vai te ligar. Eu vou dizer que você não passou. Mas pastor, o negócio vai pegar para o meu lado. Eu falei: antes para você do que para mim. Porque se eu entrar em conluio com você, é 2 pagando pato. Por que errou? Você vê que o outro sempre vai sair por ruim. Eu fui o cara ruim que não quis ajudar ele. Era só dar um jeitinho e mentir. Judas vendeu Jesus por quanto? Quanto? 30 moedas. José foi vendido por quanto? Quanto? Prega um negócio aí. José ficou no buraco? Ficou na cadeia? Jesus ficou morto? Não dá para você vender o que não é teu. Presta atenção. Existe uma coisa que estão tentando tirar de quem serve a Deus: sua integridade, a sua sinceridade com Deus. Porque toda vez que uma proposta vem, uma tentação chega, vai vir de acordo com aquilo que a gente quer. Eu estou falando, irmãos, de mudar alguns numerozinhos. Eu ganho ali 5 mil, 6 mil. Vai me custar quanto depois? A falência do meu trabalho? Vai me custar quanto depois perder um carro? Às vezes, irmãos, por tão pouco a gente começa a pecar. Às vezes é mais fácil a gente contar uma mentirinha do que enfrentar a esposa dentro de casa. Porque às vezes o varão está preguiçoso, o varão não quer fazer as coisas. Ou até mesmo as irmãs, às vezes arrumam uma desculpa aqui e ali porque não quer fazer os seus afazeres de casa. E o marido, quando vai chegando, aí vira aquele espetáculo dentro da casa. Então tentamos arrumar uma desculpa. Só que temos que tomar cuidado, porque de uma desculpa vira uma mentirinha, de uma mentirinha vira um baita de um problema. E tudo aquilo que está escondido não tem como permanecer escondido. Deixa eu falar um pouco de casamento. As irmãs casadas aqui conhecem seus esposos, não conhecem? Quando ele chega meio assim, você já fica desconfiada. Fica ou não fica? A primeira coisa que a mulher lembra é de onde o marido saiu. O que ele fazia? Será que está fazendo de novo? Será que está errando de novo? Por quê? Porque está tentando esconder, mas só que a mulher já sabe, porque um dia já foi revelado. A mesma coisa é o homem. Irmãos, devemos tomar cuidado. Tem coisas que as pessoas estão tentando esconder. E tem coisas que é difícil dizer a verdade. É difícil. Aí você vai falar para mim assim: por que é difícil? Vou te dar algo simples. Quantas vezes vocês não ficaram intrigados um com o outro dentro da igreja? E morreu de medo de chegar no outro e falar a verdade? Eu não tenho esse problema, irmão. Sabe por que eu não tenho esse problema? Porque eu sei para onde eu vou. E para mim chegar lá, eu sei como que eu tenho que fazer para mim poder passar na porta. E tem que estar limpo. E quando nós guardamos mágoa, quando nós fazemos a nossa vontade, irmãos, às vezes nós devemos escutar alguém dizer: você tem que fazer isso. Você não entende na hora.
Vou tomar exemplo aqui de um irmão na igreja. Posso usar o senhor, irmão Rodrigo? Ele falou: ai, meu Deus do céu. Eu vou usar o irmão Rodrigo e vou deixar um alerta dentro da igreja. Quem sabia que o irmão Rodrigo dirigia sem habilitação? Olha o tanto de gente. Algum deles chegou alguma vez para você para falar que era errado, irmão Rodrigo? Como que é aí com o dedo? Passou o tempo, eu fui orando. Falei: Jesus. Um dia eu passei na porta. Falei: Pai do Senhor, irmão. Peguei na mão dele. Ele: Pai do Senhor, pastor. Olhei para ele e falei assim: você está em 30 dias para você dar entrada na tua carta. Ele assustou. Daqui 30 dias você não dá entrada, você senta na cadeira, vai ficar sentado aí até você tirar sua carta. Você não vai fazer mais nada aqui dentro. Porque para quem prega tem que dar exemplo. Para quem vai falar de Jesus tem que estar com a vida reta. No último dia dos 30 dias ele me ligou: pastor, eu estou aqui na autoescola. Eu falei: glória a Deus. Aí ele tentou dar uma desculpa: mas não vai dar, pastor. Falei: por quê? Porque o dia desinteirou. Quanto? Aí falou: tanto. Tem problema não, irmão, dá teu pix aí. Cadê a sua habilitação, Rodrigo? Ele tirou a habilitação. Às vezes escutamos algumas coisas, irmãos. Eu sou especialista em ajudar os outros, irmão, assim, ó. E ninguém entende. Pode ficar bravo comigo, pode pular dessa altura, mas eu sei que um dia você vai olhar e falar assim: Jesus, muito obrigado. Você vai agradecer a Deus, não a mim. Porque eu olho para a palavra e eu estou vendo. O que a Bíblia diz, às vezes, você não consegue por si mesmo caminhar, então tem que ter alguém para te empurrar. Tem que ter alguém para fazer você bater os dentes, pular dessa altura. Eu chego em casa, eu dou risada. Vai passar, vai para calma, aqui daqui a pouco acalma. Dá aí 2 meses, 5 meses, 6 meses, acalma. Mas pastor, tanto tempo assim, não tem problema, irmãos. É melhor esperar 5 meses o negócio acalmar do que passar uma eternidade no fogo do inferno. Pastor, mas o que é isso? Não é nada, irmãos. Mas alguém olha para o irmão e pergunta assim: é certo para o homem de Deus andar errado na rua? Com que cara que ele vai responder? Vai ter que baixar a cabeça e ficar. Mas quando alguém perguntar para ele, ele vai tirar aquele documentinho e dizer: está aqui, ó. Irmãos, cada um de nós olhamos para a Bíblia. Será que a gente não entende ou a gente não quer entender? É difícil largar do que gosta. Irmão, o pecado é gostoso. Pensa num trem bom, é pecar. Por que o diabo achou um jeito de condenar os outros através do pecado? Porque é bom demais. Porque quando você olha para o pecado, você olha para Jesus e você fala: o pecado está aqui, Jesus está aqui. Fala: para onde eu vou? Se eu for para Jesus, eu não posso pecar mais. Se eu for para o pecado, eu não posso andar de mão dada com Jesus. O problema é que tem tempo. Mas por que é problema ter tempo? É que dentro do tempo só tem um detalhe: nós não sabemos a hora de ir embora. E as nossas vontades, elas só aumentam. Você já notou isso? Vai se tornando impulsivo e não consegue mais se refrear, não consegue mais parar. É igual a bebida. As pessoas dizem: eu tenho autocontrole, eu bebo socialmente só fim de semana. Eu falo: legal, eu era assim também. Era só quando a família bebia o fim de semana. Depois de alguns anos eu virei alcoólatra. Eu bebia todo dia, porque eu não saciava. O golinho já não era mais suficiente, porque um dia eu fiquei nervoso. Eu tomei uma garrafa todinha. Aí eu descobri que quando ficava nervoso era só tomar uma garrafinha que passava. A gente não vê nós mesmos
como no espelho, como estamos errados. A gente acha que está certo, a gente olha e acha que é bonito, a gente acha que é o correto, mas quando a gente olha para a palavra, às vezes a gente até desiste de ouvir as pessoas falar de Jesus. Por quê? Porque vai falar do nosso erro. E é incrível, as pessoas entram na igreja e falam: só fui para ouvir, não, parece que o negócio era comigo. Não, a vontade está dentro de você. O negócio é com o céu, é com o reino. O negócio é com Jesus. Se não quiser ir morar com Jesus, não tem problema, mas vai ter que ir para algum lugar. Levanta a mão aí, alguém que sabe onde vai morar depois que morrer. Levanta a mão alguém que já ouviu falar: eu voltei de lá. Jesus. Eu ouvi ele falar. Você não ouviu não? Irmãos, são as nossas vontades, os nossos desejos. A Bíblia diz que se vê o teu irmão pecar, vá até ele, repreende ele, fala com ele, admoesta ele, diga: irmão, não é assim. Quem é você para falar? A Bíblia. Aí você não fala mais teu nome. Eu sou o 0,000, mas a Bíblia diz que é assim. Irmão, mas a Bíblia diz que é assim. Muda. Mas como que você repreende se você não conhece a palavra? Então você tem que saber suas obrigações e seus direitos. Você quer olhar e você quer estar à altura de quem pode repreender? Não erre. Mas tem como? É quase, mas não é impossível. Jesus venceu. Jesus disse não. Jesus padeceu. Ele deixou para nós o Espírito Santo que nos ajuda. Irmãos, preste atenção, cada um de nós. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Olha o que o Senhor diz: bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Aleluia. Que alegria você tem em sofrer uma tentação, irmão. O negócio não é bom, não. Eu passei esses tempos atrás por uma tentação grande, irmão. Eu olhava para o negócio e falava: eu quero. Aí eu pro outro lado olhava e falava: Jesus. O dia que apareceu um espírito na igreja, Senhor, aquele trem vai falar, vai contar para todo mundo. Como que eu vou esconder? Aí eu falando, eu olhava para o céu e falava assim: o Senhor já viu. E eu mesmo, sozinho, irmãos, brigando comigo mesmo, pregando para mim mesmo. Bem-aventurado aquele que sofre tentação, aquele que olha para dentro de si, vê que tem um defeito. Quem tem carro aqui? Levanta a mão. Quando o carro começa a dar aquele sinal, tem gente que só mexe no carro quando ele para, né? Tem alguém assim aqui? Ah lá, é claro, corajoso, glória a Deus. Só quando para, né, irmão? Enquanto estiver andando, vamos embora. Se a gasolina levar ele longe, deixa ele andar. Mas as pessoas só mexem no carro quando vê o defeito. Só que tem gente que não pode aparecer o defeito no carro. Ele faz manutenção preventiva. O que é isso? De tempo em tempo ele leva a um mecânico especializado para fazer uma vistoria geral. De tempo em tempo, há pessoas que cuidam da carcaça, vai ao médico, faz um check-up. Para quê? Para não morrer rápido, para durar mais um pouco. Não é assim? Para não ficar na cama enfermo. É ou não é? E é bom fazer, né? Mas tem uns que passam a vida inteira e não. Quando chega, descobre que a carcaça está podre.
Aí vai falar o quê? Vai culpar quem? Vai passar talvez anos ou dias, os piores momentos da sua vida sobre o leito. Pastor, o que você quer dizer com isso? O check-up vem pela palavra, a saúde vem pela palavra, saúde mental. Sabe por quê? Eu não gosto de ir no médico. Depois de 30 anos, um dia eu olhei na Bíblia e falei assim: vai dar conta, olha o que está escrito, que nós vamos dar conta do nosso corpo. Por que nós fez? Falei: Jesus, eu não levo ele nem para o médico. Aí eu levei, fizeram um monte de hemograma, um monte de coisa lá, irmão. Eu falei: misericórdia, fui até tremendo. Falei: toda vez que você vai no médico, eles falam que tem alguma coisa que está quebrada, está fora do lugar, está, né? Estava tudo bem, entre aspas, mas eu só fui no médico porque eu li a palavra, que eu vou dar conta do corpo. Falei: Senhor, eu quero viver mais um pouquinho ainda, né? Assim, eu não tenho problema em ir embora, mas eu quero ir embora bem, tipo, tá aqui, cair, morrer e ir embora, mas não ficar na cama, ficar doente, ficar no hospital. Isso eu não quero para mim. Então, se a gente não quer isso para a gente tem que se cuidar. Então, se a gente sabe que tem um desejo dentro da gente, a gente tem que sufocar ele. Agora, como que a gente vai fazer isso? Como que sufocamos um desejo quase incontrolável? Como? Você sabia que se a gente comer demais, o estômago ele laceia? Sabem disso, né? Aí a pessoa se torna o quê? Fala para fora, filho. Tá todo mundo, não vai pregar como a verdade para os outros? Um guloso, comilão, quer beber a caixa na mesma hora, um beberrão. Não é assim? Aí o que a pessoa faz? Ele senta para comer, quer comer 10 quilos de comida no almoço, na janta. Que serventia tem tudo aquilo? Aí a pessoa olha para a Bíblia, e a Bíblia fala o que dos gulosos? A gula é pecado. Aí as pessoas falam assim: então agora você está dizendo que eu tenho que controlar até o que eu como? O guloso sim. Pastor, presta atenção numa coisa. O que significa isso? Me dá uma justificativa então, pastor. Por que eu não posso comer muito? Porque você tem que jejuar. Você já notou que quando a pessoa ela vai para o hospital fazer uma cirurgia, o que eles pedem para a pessoa? Por que tem que estar em jejum? Você vê que a prática que a Bíblia pede para a gente, o hospital pede para a gente. Só que como que a gente vai conseguir fazer um jejum se a gente não consegue se abster da comida? Como que a gente vai se consagrar a Deus se a gente não se abstém das coisas que nós comemos que são terrenas? E na hora da cirurgia, talvez precisamos um dia passar por ela, por cair, quebrar algo, vamos precisar. Então, para não sofrer quando nós precisar de uma cirurgia, a gente tem que se preparar antes. Só que se a gente se prepara antes, então é bem provável que talvez a gente não entre numa cirurgia. Porque quando a gente entra em consagração ao Senhor, entregando a nossa vida, os nossos anseios, o nosso comportamento, os nossos projetos, Deus ele garante a vitória. Deus ele garante o escape, porque estamos na presença dele. Deus ele entra com o livramento. Então talvez, como muitos hoje já não acreditam mais, mas você vem e o Senhor fala: olha, estou te livrando do acidente, está te livrando de ir lá ficar dias internado porque quebrou o fêmur, porque quebrou a coluna, está te livrando de ficar numa cadeira de roda. Ele está te dando o livramento, por quê? Porque você está na presença do Senhor. Só que como colocar toda a nossa vida diante do Senhor? Aí entendemos que não se trata de parar de comer, mas como e quando comer. Outra coisa,
A saúde nossa, ela depende dos nossos hábitos alimentares. E as pessoas dizem: não, posso comer o que for, hoje você come o que você quer. Mas quando a idade chegar, vão dizer para você: isso não. A gente não escuta o não de Deus hoje para ter saúde amanhã, mas quando o médico dizer não, você doente vai ter que obedecer. Então existem coisas que devemos compreender hoje. O que é o pecado? Parece que falar de comida não tem nada a ver, né? Mas tem pecado no meio disso. Irmãos, o que é a bebida? Quando Paulo falou para Timóteo para misturar o vinho, pelo problema de estômago, eles usavam o vinho como medicina naquele tempo. Era algo medicinal, era um antisséptico também. Então devemos compreender: os pecados estão nascendo dentro das pessoas, é as vontades que estão sendo geradas que vão dar luz. Quando focamos em estudar, nota que quem foca no estudo não tem tempo para namoro, não tem tempo para noivado, às vezes não tem tempo até para a própria família, porque está focado em alguma coisa. Agora, quando a igreja não tem foco em Cristo, como que ela consegue consagrar? Como que ela consegue ter intimidade? Como que ela consegue ir além do que vê, se ela não tem foco no que ela faz? Então seremos pessoas que vamos gerar pecados. Irmãos, cada um de nós, a gente já foi separado de lá. E o que o Senhor espera para cada um de nós são coisas que a gente não consegue imaginar, de tão boas. Uma vida diferenciada, sonhos realizados, não porque merecemos, mas porque nos esforçamos. O céu, o reino, é para quem se esforça. A melhor nota da faculdade não é para o preguiçoso, a melhor nota da faculdade é para o mais estudioso. O melhor emprego não é, irmãos, algo de sorte. O melhor emprego é para a pessoa mais capacitada. Por que o outro vai e eu não vou? Por causa da capacidade. Mas entenda que ninguém nasceu sabendo. Alguns se dedicou a aprender, outros não. Alguns querem chegar, outros não. Alguns se importam em morar com Jesus, outros não. Não dá para ganhar as pessoas no grito, mas dá para a gente mudar a nossa vida, dá para a gente se afastar das coisas erradas. Preste atenção numa coisa: se o marido for um bom homem, um bom pai, ele mudar todas as suas atitudes, que mulher que quer separar? Se a mulher é uma boa esposa, que homem que quer sair de perto? Agora, quando não há mudança dentro da gente, ninguém quer ficar perto. E as pessoas tentam esconder. Às vezes as nossas concupiscências são defeitos horríveis. Horríveis. Certo é que todos têm qualidade, todos são especiais, todos são inteligentes. Só que tem pessoas que não querem usar. Sabe por que eu digo que todos têm inteligência? Porque Deus abriu a porta da graça para todo mundo. Jesus convidou a todos. Só que para entrar lá, irmãos, a gente vai ter que se dedicar. A gente vai ter que passar por esse curso, por esse ensinamento a vida toda. E o interessante, são 66 livros. A gente vai passar a nossa vida toda escutando a mesma coisa. Se afasta do pecado, não ande com o pecado, saia dali porque está errado, tome o caminho certo. E lá na frente alguém vai dizer, depois de você estar velho: a minha mãe, meu pai é um homem, uma mulher de Deus. Vai ter orgulho de você, porque você fez a escolha certa. Agora, qual é a escolha certa no mundo pecaminoso? Qual é a escolha certa, irmãos, no mundo corrompido? Abra sua Bíblia em Mateus 12. Pastor, mas eu errei demais, eu pequei demais, eu fiz muita vontade da minha carne. Eu também, irmãos.
Passei bastante anos fazendo tudo que eu queria, irmãos. Só que chegou um dia que não deu mais. Em Mateus capítulo 12, eu quero que você abra no verso 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Todo pecado, Jesus disse que aos homens, todos os pecados que nós cometemos, todo desejo que nós realizamos da nossa carne, dos nossos pensamentos, Jesus afirma nessa palavra que Ele perdoa. Só tem um pecado que Ele não perdoa, é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. No texto, a blasfêmia dos fariseus, no verso 24 diz: mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Andará dois juntos se não tiver de comum acordo? Eu quero pecar, eu quero andar na luz, vamos ser separados. Estão dizendo que Jesus está expulsando o espírito por Beelzebul, príncipe dos demônios. Qual é o pecado que não é perdoado? Blasfemar contra o Espírito de Deus, atribuir ao diabo aquilo que Deus está fazendo. Você sabe o tanto de gente que vai para a igreja, mas não sabe que vai herdar o inferno? Pastor, por quê? Porque não conhece a Bíblia, não sabe o pode ou não pode, e faz zombaria, faz brincadeira, e quando vai para o coração, não há perdão. Irmãos, uma coisa é uma pessoa sem entendimento da palavra, outra coisa é a pessoa que conhece. Eu sempre digo para vocês, alguém passa uma profecia, como que se responde? Seja feita a vontade de Deus. Amém, amém, por quê? Eu não conheço o profeta, não sei se anda reto com Deus, não sei se é verdadeiro o que ele está falando, mas quem sou eu para dizer que ele é um mentiroso? Então, todavia, seja feita a vontade de Deus. Se a vontade de Deus é quebrar, Ele vai, você querendo ou não. Se a vontade de Deus é consertar, Ele vai consertar, você querendo ou não. Mas se não for a vontade dEle, o homem pode falar 10 vezes, 30 vezes, não vai acontecer nada. A única coisa que acontece é você entrar em depressão, porque vai ficar triste. Mas se você conhecer, não tem palavra que te abale. Porque se vir a mensagem, faz como o rei. Aí como Ezequias, com a cara lá na parede, começa a chorar, fala: me perdoa, lembra de quando eu estava lá. Aí o profeta volta e fala: ó, mais 15 anos para você. Aleluia. Ele ouviu. Você acha que a mensagem foi bonita para ele? Não, mas ele sabia quem era o Senhor. Há um pecado que não é perdoado: blasfemar contra o Espírito Santo. Salmo 1 diz para a gente não se assentar onde? A roda dos escarnecedores. Por quê? Porque lá pode haver blasfêmia. Quando você senta na rodinha para falar o que não deve, escutar o que não deve, dependendo do que você fizer, você está enroscado. Irmãos, tem um monte de gente dizendo que aqui ou ali é certo ou é errado. Certo é Jesus, certo é a palavra de Deus. Olhe para a palavra, veja a tua prática dentro da Bíblia. Não olhe para a igreja, não olhe para a placa, olhe para a palavra. Veja se o que você pratica está certo ou errado perante a palavra de Deus. Mas não leia só o que você quer, leia todo o contexto. Porque tem um monte de gente que se justifica em versículo. Tem um contexto histórico, tem o contexto do livro que estamos lendo. Existem várias coisas que deve se estudar, um compêndio. Você deve juntar toda a informação, analisar e filtrar tudo. E no final dela você vai escutar um não, não pode.
E quando tu escutar um não, convencido pela palavra, para de fazer as coisas erradas, porque nós não sabemos o dia que vai morrer. As pessoas ao ouvir isso acham que a igreja expulsa. Não, a igreja não expulsa, irmão. A igreja está agregando valor. Irmãos, pega um jovem, igual está hoje aqui, de terno e gravata. Você acha que ele pode entrar em qualquer lugar? Sim ou não? Mas e se ele tiver naquele momento de praia, de sunga, camisa regata, bermudão, ele pode entrar em qualquer lugar? Mas por que? Não é a mesma pessoa? A roupa não interfere em nada. Por que não pode? Então para alguns lugares tem roupa adequada, na presença de Deus não. É como a gente aprendeu. Não é questão de ser melhor que os outros, é questão de ter princípios, é questão de saber. Olha no fórum, o juiz se veste como? O que ele coloca quando ele vai avaliar um processo ali, diante de todo o júri? O que ele põe sobre ele? Uma capa branca. Mas quando você vê um sacerdote, a capa lá não tem misericórdia, tem juízo. Mas quando a capa é branca, se aplica misericórdia. Enquanto a capa é branca, é chamando o pecador para a graça, é dizendo: tem jeito, a possibilidade, tu vai ser diferente. Mas quando tu encontrar aquele com a capa preta, é certo, certo, errado, errado, e você vai pagar o preço. Só que nós estamos falando de um tempo que é pela graça, mas a Bíblia diz que ele vai vir como juiz. E tudo que nós vivemos, todo o desejo do nosso coração, tudo que nós quisemos fazer, pode nos levar a um juízo eterno, as consequências imutáveis. Então a questão é, quando alguém diz não pode, não pode, preste atenção. Irmãos, preste atenção numa coisa: a vida da gente anda bem quando a gente anda certo, quando a pessoa é honesta, quando a pessoa é dedicada. Não estou falando de quesito de igreja. Sempre tem alguém para estender a mão. Por quê? Porque alguém olha e fala assim: merece. Mas a pessoa olha e vê o quê? Vê a sua atitude, vê a sua honestidade, vê a sua integridade. Quando alguém olha para um bêbado, a maioria passa longe. Mas pô, não é aquele cara legal? Só porque ele bebeu você passa longe? Sabe quem que se aproxima de bêbado? A esposa, porque ama. Sabe quem se aproxima de bêbado? O pai, porque é o filho. Sabe quem se aproxima de doente? Jesus, porque te ama. Sabe quem se aproximou de você quando você bebia? Jesus, porque te ama. Sabe quem se aproximou de você quando você estava no pecado? Jesus, porque te ama. Para poder dar a oportunidade de ensinar uma vida diferente, uma vida onde será agregado a nós mais conhecimento, e conhecimento é liberdade. É o que o Senhor Jesus diz em João 8,31: os judeus que nele creram e guardaram a sua palavra verdadeiramente serão meus discípulos. E 32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Então isso aqui é liberdade para a nossa mente, é liberdade para o nosso corpo. Não estamos aprisionados, não estamos presos agora, porque agora a gente entende que certas atitudes nossas vão gerar cadeias psicológicas, transtornos dentro da gente, problemas familiares.
Mas se nós olharmos para Jesus e dizer: eu vou refrear meu corpo, eu vou refrear minha língua, eu vou parar com essas atitudes erradas, vão olhar para você e vão dizer: irmão, você é um exemplo para mim, irmã, você é um exemplo para mim, você pode me ajudar? Como que você venceu? Como que você saiu de lá? Você se tornará para outras pessoas o exemplo de mudança, e você vai atribuir tudo isso a Jesus. Então aí você honra a Deus. Como? Na tua mudança, não nas tuas palavras. Irmãos, cada um de nós que está aqui ouvindo, muitos criticam, muitos falam, mas quem estendeu a mão para você quando você estava na pior? Você sabe por que eu não desisto? Porque eu não tive ajuda de família quando eu entrei na pior, porque meus amigos não me ajudaram, mas no meu pior momento eu encontrei Jesus. Por isso que eu não ligo se não vão me dar oportunidade, por isso que eu não ligo se não me convidam, por isso que eu não ligo se as pessoas não querem ficar perto de mim, por isso que eu não me importo quando falam mal de mim, porque eu sei que no pior momento da minha vida Ele estava lá. Quando eu caí, quando eu quis tirar minha própria vida, que eu me sentia um lixo, quando eu estava à beira da morte, Ele estava lá, e Ele disse: você tem valor para mim, você tem valor, eu te amo. Irmãos, e eu passei a viver não pelo que os outros acham, mas por que Ele está dizendo quem eu sou. Então não preciso pregar bonito, não preciso enfeitar em pregação, mas eu te digo uma coisa: vale a pena. As nossas vontades, irmãos, elas podem parar, elas podem cessar, e o dia que elas quiserem renascer de novo, nós podemos sufocá-la. E para tudo tem jeito. Há jeito no casamento, há jeito para os filhos, há jeito para tudo, quando você olha para Jesus e aprende a confiar nele. Confia no Senhor, confia em Jesus. Não importa como está a vida hoje, como estão os problemas hoje, como está a situação hoje, dá crédito para Jesus, para Ele mudar a tua vida, a tua história. Começa a olhar para a palavra. Irmãos, não seja apenas ouvinte, a Bíblia diz: não seja apenas ouvinte, mas praticante da palavra do Senhor. Pratique. Pastor, como que eu passei anos, já vou encerrar, eu passei anos, eu li a Bíblia toda madrugada, e eu tinha consciência que eu tinha que mudar, mas quando eu dobrava o joelho no chão, que eu falava eu vou, eu olhava para trás, eu lembrava das viagens, eu sempre tive uma vidinha boa, aí eu falava: não, Jesus, vou aprontar mais um pouquinho. Fazia desse jeito, irmão. Por isso que eu não critico as pessoas, eu sei quem eu era. Mas teve um dia que no fundo do buraco, querendo tirar minha própria vida, aí Ele veio. Aleluia. Não espere a vida chegar ao fundo do buraco, ao precipício. Pastor, mas nós somos tudo crente, é para nós mesmo, irmão. Não espere perder casamento, não espere perder trabalho, não espere perder os amigos, não espere perder comunhão, não espere ter todo prejuízo na vida para olhar para Ele e falar: Senhor, hoje eu me arrependo. Então aprenda com a palavra, para você ter lucro. Lucro do quê? O maior lucro dessa terra não é todo o dinheiro que você pode ganhar, mas é salvar a tua própria alma. E quando você estiver de pé, você vai ser exemplo, e muitos outros vão querer ouvir a tua história. E na tua história vai estar lá o prefácio dela: Jesus. Vão dizer como você chegou lá, com a ajuda dele. Como que você mudou? Com o ensinamento dele. Como que você foi curado? Pelas mãos dele. Aí sim, vão olhar para você e dizer: teu casamento está diferente. O que aconteceu? Eu convidei Jesus para ceiar comigo na minha casa, e Ele aceitou. Amém? Aonde está a tua maior luta? Aonde está a tua maior luta? No diabo? Aonde está? Fala aí! Então luta contra isso que está querendo tomar conta de você.
O que quer condenar a gente não está lá fora, não, irmão. Se a gente sufocar aqui dentro e dar espaço para a palavra de Deus, para o ensinamento de Jesus, o que está lá fora não entra aqui dentro, não contamina. O que contamina o homem, Jesus diz, não é o que nós comemos, é o que sai de dentro do nosso coração. Daqui Jesus diz que sai toda o que? Impureza, blasfêmia, adultério. Sai da onde Jesus diz que sai dentro do nosso. A boca fala daquilo que o coração. O homem quando está cheio de adultério, ele vai falar de adultério. O homem quando está cheio de mentira, vai falar só de mentira. Mas o homem quando está cheio de Jesus, vai falar de Jesus. Então se encha da presença dele e a sua vida vai ser diferente. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, louva a Deus pela vida de cada irmão. Quando alguém disser assim, tu vai para o inferno, você diz assim, até posso, mas não quero. Nós pode, irmão, mas eu não quero. Alguém disse para você assim, você vai para o céu? Fala, posso, e estou lutando para isso. Porque se a gente desistir no meio do caminho, nós não tem queridinho, não tem queridinha de Jesus. Tem aquele que vai até o fim e aquele que vai desistir. Então saia daqui para não desistir. Está passando um vento hoje? Chama ele. Está com problema na tua casa? Chama ele. Chama ele que ele vai. Eu tenho certeza que Jesus vai na tua casa. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Irmão, eu estou para ver um que era mais torto do que eu. E ele deu jeito. Ele deu jeito, irmão. É que se eu abrir assim, escancarasse o testemunho assim, a gente vai ficar com medo. Vamos ficar com medo, pastor. Então tem coisa que a gente não fala, sabe? A gente conta assim, só o que as pessoas estão preparadas para ouvir. O outro lado não. Mas olhe para Jesus. Tem jeito. Abra suas mãos. Senhor Deus, agradeço ao Senhor pela vida de cada irmão e irmã. Agradeço ao Senhor por cada família, cada jovem. O Senhor conhece as nossas lutas. O Senhor conhece as nossas ansiedades, nossas dificuldades, Senhor. O Senhor sabe quando o nosso coração chora, e o Senhor sabe quando a nossa alma se alegra. Senhor, eu coloco diante de Ti todo pedido, Senhor, que está no coração de meus irmãos. Toda luta, toda batalha, eu coloco debaixo dos Teus pés agora, e venho pedir a Tua ajuda. Somente o Senhor nos compreende. O Senhor não julga, Senhor, como o homem julga. O Senhor não vê como o homem vê. Mas a Tua palavra nos levanta, nos impulsiona, nos alegra, nos sustenta. Aos que estão fracos, que a Tua palavra hoje, Senhor, venha levantar, venha dar direção. Aos que estão divididos, que a Tua palavra, Senhor, venha ser como espada, Senhor, agora, para que venha cortar todos os laços, Senhor, que tenta prender. Ajuda, Espírito Santo de Deus, cada um de nós, para que nós não venhamos desistir da Tua presença, não venhamos sair dos Teus caminhos, e nos mantenha humildes, Senhor. Humildade essa que nos leva a escutar a Tua palavra e praticar o Teu Evangelho. Pai, eu Te agradeço pela vida de cada um deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? A paz do Senhor Jesus.